Olá, graça e paz, bom dia, povo de Deus, tudo bem? Pastor Alexandre aqui para mais uma manhã com Deus. E hoje eu quero trazer ao seu coração uma palavra referente a promessas, a coisas boas que Deus havia prometido, as mensagens positivas que Deus havia deixado para o seu povo. Porque desde o início, desde o começo da humanidade, desde o jardim do Éden, Deus sempre nos trouxe promessa de coisas boas, promessas de alegria, de felicidade, promessas de bonança na terra prometida, de desfrutar de uma certa riqueza, de uma certa bonança. Porém, o pecado, as circunstâncias contrárias foram entrando, o lapso da humanidade em se tornar auto-independente, deixando Deus, na maioria das vezes, de lado, acabou que com isso trazendo o pecado, o excesso de pecado, o excesso de desobediência, o excesso de muitas coisas ruins, a ponto de que Deus meio que se afastasse da humanidade, meio que se afastasse do povo. E a aproximação ela aconteceu novamente quando Jesus veio e se sacrificou na cruz. Aí ele aproximou novamente o povo com Deus através do véu que se rasgou. Mas diante de tudo isso, as promessas de Deus elas continuam de pé. Elas nunca foram apagadas, elas nunca foram retiradas. Por isso diz a Bíblia que Deus é homem, para que não mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus que não mente e que não se arrepende. Ele aguarda, ele espera o tempo certo para determinar sobre a minha e sobre a tua vida aquilo que nós merecemos receber da parte dele. E aqui no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6 adiante, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Quem se apresente à minha frente? Que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando eu estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim. Não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Veja bem, Deus está dizendo, não há outro igual a Ele. Não há outro antes e nem depois. Ele é o início, o meio e o fim. Ele nos prometeu vida eterna. Ele nos prometeu uma vida com abundância. Ele nos prometeu uma vida numa terra prometida. Ele nos fez promessa. Ele nos deixou herança. Ele nos deixou várias coisas boas para desfrutarmos. Mas por que não estamos desfrutando? Por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta de virarmos as costas para as leis e para os mandamentos que Ele deixou estabelecido. Porque o problema do povo, o problema de nós, pessoas hoje, é que nós se lembramos das promessas. Nós se lembramos muito bem de cobrar Deus por algo que não está acontecendo. Mas você não se lembra das leis que Ele pediu para você cumprir. Você não se lembra das leis que Ele ordenou e deixou escrito para que eu e você cumpríssemos. Não matar, não roubar, não prostituir, não julgar, não cobiçar, não desejar, não mentir, não trair. Mas nós somos muito bons em cobrar, mas em cumprir aquilo que Ele deixou para que nós cumpríssemos, nós não somos muito bons. Só isso aqui não dá nada, só isso aqui não vai prejudica, não importa o tamanho do teu pecado.
Não importa o tamanho do pecado perante a Deus, porque para Deus o pecadinho ou o pecadão é o mesmo. O que vai mudar são as consequências que ele vai se tornar diante da tua vida. Porque o pecadinho você vai passar por uma luta, uma provinha pequena. Mas pelo pecadão você vai pagar um preço caro pelo pecadão. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, conforme você vai pecando, você vai atraindo um determinado tipo de salário, um tamanho de salário para a tua vida. Não digo que talvez você vá pagar com a vida, mas você vai pagar em vida. Tem pessoas que pagam com a própria vida, porque cometeram tantas coisas absurdas. Não é o caso de todos, mas a maioria que comete erros absurdos, através da ignorância, desobediência, acabam pagando com um alto preço. E eu quero dizer para você nesta manhã hoje, que Deus, Ele é o único. Ele continua o mesmo. Ele não mudou em nada. Ele continua disposto a abençoar a sua vida. Ele continua disposto a mudar a tua história. Ele continua disposto a fazer algo extraordinário sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas você precisa entender que você precisa se libertar, renunciar às tuas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios eus e viver a vontade de Deus. Você precisa de uma vez por todas entender que você não tem que buscar a Deus só quando você necessita, e sim todos os dias. Mesmo quando você acha que não precisa, você precisa buscar a Deus. Mesmo quando você acha que está tudo bem, você precisa continuar buscando a Deus. E se isentando dos pecados, se isentando de ir contra as leis e os mandamentos de Deus. Não é porque você está tudo tranquilo que você precisa pecar, que você precisa fazer o que não deve. Não. Continue fazendo o que é certo perante Deus. E se você já está sendo abençoado, você vai ser ainda mais. O que Deus está dizendo aqui nesta palavra é que nós não devemos se esquecer que Ele é o primeiro e o último. E que Ele fez as suas promessas. Ele prometeu a você o quê? De repente Ele te prometeu um casamento bem-sucedido, uma família, um emprego, uma empresa, uma faculdade. Eu não sei o que Ele te prometeu. Mas talvez você se esqueceu da promessa dele sobre a tua vida e tem vivido uma vida aleatória de qualquer jeito. Mas ele está te convidando hoje a você se lembrar. Ele é o primeiro e o último. E ele te fez uma promessa. E para que essa promessa se cumpra, você precisa voltar o seu coração para ele. E aí as coisas vão começar a fluir na tua vida. Reflita. Pense. Primeiro dia da semana, segunda-feira. Você precisa refletir sobre a tua vida para que os demais dias dessa semana sigam diante do Senhor. Sigam diante da presença de Deus. Que seu coração venha mudar. Que seus pensamentos venham mudar. Entregue o seu dia, entregue a sua vida, entregue os seus caminhos ao Senhor nesta segunda-feira. Mude os seus planos. Veja quais são os planos que Deus tem para você. Não é os seus planos, é os planos que Deus tem. E aí sim as coisas vão começar a fluir naturalmente na sua vida. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Querido Deus e querido Pai, quero orar por esta pessoa que me assiste, que me ouve, Senhor. Em determinado, Senhor, momento que ela esteja vivendo. Não importa, Senhor, que circunstância ela esteja agora. O que importa é que ela se lembre que o Senhor é o primeiro e o último, que o Senhor é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Oh, meu Deus e meu Pai, vem sobre esta pessoa agora e tira, Senhor. Tira toda a autossuficiência sobre a vida dela. Tira todo, Senhor, todo aquele pensamento de autocontrole, de que ela não necessita de ajuda, que ela consegue todas as coisas sozinha, Senhor. Tira, meu Pai, em nome de Jesus. Faça com que essa pessoa entenda, Senhor, que o Senhor é o que vai na frente, que o Senhor é o que vai determinando, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, quebrando os... O Senhor é aquele que vai na nossa frente, tirando os espinhos, abrindo o mar, abrindo o rio. O Senhor é aquele que não deixa, Senhor, os inimigos nos atacarem, Senhor. O Senhor é aquele que não permite que o inimigo fique nos atacando de tal forma a nos levar à morte, Senhor. O Senhor é aquele que tem impedido, ó Deus, o fracasso total sobre as nossas vidas. Por mais que achamos que estamos fracassados, Senhor, o Senhor ainda não permitiu a nós
nossa, desolação total, porque o Senhor nos ama, o Senhor está conosco o tempo todo. Meu Deus, vai de encontro com essa pessoa que, Pai, se sente triste, magoada, que se sente desanimada. Vai de encontro com essa pessoa que já não consegue mais ver um futuro melhor para a vida dela, para casa e para a família. Abre a visão dela, Senhor, abre os sentimentos, Senhor, para que ela enxergue que através dessa tempestade está vindo, sim, meu Deus, a calmaria, a bonança do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que nós nunca se esqueçamos das tuas promessas sobre as nossas vidas, e que o Senhor não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa, e que tudo que o Senhor nos ofertou, nos prometeu, há de se cumprir, antes que Jesus volte para buscar a sua igreja, o seu povo. Pai, nos dê sabedoria, discernimento, e acima de tudo fé e esperança, para continuarmos lutando diante de todas as circunstâncias, e acima de tudo, Deus, que nós venhamos quebrar por terra o nosso orgulho, o nosso eu, para que sim possamos viver e desfrutar das tuas promessas. Porque o Senhor não se esqueceu das promessas que fez sobre as nossas vidas. Nós é que se esquecemos muitas das vezes que temos um Deus vivo e poderoso e que pode todas as coisas sobre as nossas vidas. Eu quero determinar sobre essa pessoa agora que todo o mal que se levantou contra ela, todo desânimo, caia por terra agora em nome de Jesus, que ela possa ser restaurada, restituída, e que os sonhos e as tuas promessas voltem a brilhar no coração dela. Pai, abençoa a família, a casa, os projetos, os sonhos dessa pessoa. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço, porque eu creio que muitas coisas vão mudar daqui adiante, assim como a tua palavra, ela é viva e eficaz em nossas vidas. Ela vai fazer, Senhor, algo extraordinário na vida desta pessoa, se ela crer no nome de Jesus. Se ela confessar que só o Senhor é Deus, todas as coisas podem mudar na vida dela. Eu te peço, Senhor, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco e continue conosco todos os dias desta semana, para que nós possamos ter uma semana tremendamente abençoadas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, e até a próxima manhã com Deus.